Apesar da lei de inclusão já ter sido sancionada pela presidente Dilma no último dia 6, ela vai demorar algum tempo para entrar em vigor. Esse tempo não mais poderá ser prorrogado. Vem muita discussão por aí. Sobre os principais pontos da lei de inclusão, eu conversei com a advogada doutora Jaciara de Oliveira. A lei ela foi sancionada dia 6 agora, a 13.146 de 2015, mas é 180 dias para a lei entrar em vigor, efetivamente. Bem, é uma lei que já tinha algumas pernas que estavam vigentes, né? Essa lei apenas vai auxiliar e vai tirar muitas dúvidas. Inclusive, deve trazer muitas discussões e muitas mudanças. O que você destacaria como principais itens dessa lei? Na verdade, alguns juristas ousam dizer que essa lei é uma das leis mais avançadas para deficiente físico e intelectual do mundo, tá? Pela pouca discussão que ainda teve, porque a lei ainda não está em vigência. Mas eu considero a lei como algum manual. Ela esclarece algumas dúvidas que tinham na legislação, como também traz o conceito do que é deficiente físico, que era um vácuo na legislação. O intelectual pode ser considerado deficiente físico, ou a limitação parcial é uma deficiência. Então, a lei ela esclarece perfeitamente isso para não haver mais essa discussão, seja no judiciário, no âmbito administrativo. Bem, muitas pessoas, empresários, comerciantes vão ter que estar atentos, né? Porque muitas mudanças vão acontecer e o prazo de 180 dias vai ter que ser respeitado. Sim, a lei ela fala que o deficiente físico ele tem direito a, um exemplo, a cultura, a esporte, lazer. Então, esses lugares vão ter que se adaptar. Já tem uma legislação em vigor, essa legislação ela vem reforçar isso, ter que se adaptar a essa nova realidade, né, para receber essas pessoas. Por exemplo, os hotéis, né, que a lei fala, pelo menos 10% dos seus dormitórios terão que ser adaptados para receber o deficiente, tá? Em rotas de fuga, tudo certinho. Eu acredito que a maioria dos hotéis que eu frequentei nunca vi quartos adaptados para esse fim. Bem, essas adaptações em 180 dias, mas a cobrança terá que ser a mesma para uma pessoa considerada hoje normal. Isso é uma discussão. Né? A empresa é a do táxi, né, que a gente havia falado, nós havíamos comentado. A lei fala que a frota de táxis, pelo menos 10% terá que ser adaptada para o deficiente físico. Ou seja, fala em frota, não fala do taxista autônomo. Só que a lei ela traz que o deficiente ele tem que ser tratado igual a uma pessoa que não tenha deficiência, com os mesmos direitos. É meio óbvio, né? Porque a Constituição fala que todos nós somos iguais perante a lei, mas essa lei ela vem reafirmar que nós devemos tratar igual. Inclusive, a lei traz que hoje o deficiente ele pode, em mesma igualdade, entrar na fila de adoção, ele tem que ser tratado com a mesma igualdade que uma pessoa que não possui deficiência. Ele pode ser curador, tutor, como uma pessoa que não possui qualquer limitação. A lei fala. Então, eu acredito, ainda não está em discussão isso, mas eu acredito que vai trazer alguma discussão à lei, que até o taxista autônomo vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Em Matão, nós não temos empresas de táxi, né? Mas eu acredito que isso vai ser por analogia. Agora, Jaciara, nós temos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Estatuto do Idoso. Essa lei poderia ser considerada até um instituto da pessoa com deficiência, portadora de um estatuto. Ela é. Crime contra o deficiente. Essa lei está falando o quê? Então, essa lei ela traz essa inovação também, que discriminar o deficiente físico por qualquer motivo, por qualquer meio, é considerado crime de pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Outro tipo de crime também é a pessoa que tem a obrigação de cuidar daquele deficiente físico, seja o tutor, o parente, o pai ou a mãe, que abandoná-lo em hospital, em sanatórios, qualquer repartição também vai responder pelo crime. Como também não prover as necessidades básicas dos deficientes, ou seja, levá-la ao médico, ter uma boa higiene. Essa pessoa que ela é responsável, se ela não fizer isso, ela também vai ser responsabilizada criminalmente. Outro ponto interessante que eu vejo acontecer reiteradamente, seja aqui no escritório, seja em outros lugares, que eu já vi acontecer, é reter o cartão magnético ou o meio da pessoa, do deficiente que recebe a pensão, o auxílio, e desviar esse dinheiro para proveito próprio. Isso também, lógico, no Código Penal hoje já tinha uma punição para esse crime, que é o estelionato, o furto, mas essa lei ela vem ressaltando, ela vem especificando esse crime. Eu achei de suma importância isso, porque isso acontece frequentemente.
o pai ou a mãe ou o irmão da pessoa com deficiência se apropria desse auxílio, não repassa para o deficiente e a pessoa fica numa situação complicada. Agora é crime também, vai ser responsabilizado criminalmente. Bem, o governo foi claro que a parte dele vai ser feita, mas municípios, o Estado e municípios também terão suas responsabilidades. De que forma isso vai acontecer? Sim, a lei autoriza o município a adaptar o seu plano diretor para essas novas regras, como também o Estado, a federação vai criar um cadastro, o executivo propriamente vai criar um cadastro único dos deficientes físicos, da condição socioeconômica, para poder aplicar melhor as políticas públicas previstas nessa lei. Marcela, em relação a plano de saúde, essa lei trouxe alguma novidade? Fala sobre isso? Ela contempla também e foi muito bem-vindo. Por quê? A lei fala que a operadora de saúde ela não pode discriminar o deficiente, cobrar a mais por ser deficiente. Eu acredito que isso vai ser de grande ganho, porque o deficiente ele precisa muito do apoio de saúde, o gasto dele é muito maior do que uma pessoa que não tenha deficiência. Então, as operadoras de saúde costumavam cobrar taxas a mais por isso, ou até mesmo, se você é uma doença pré-existente, isso eu não vou atender. Então, o que a lei traz? Que não poderá, que ela deverá prestar todo o atendimento, como se fosse uma pessoa sem deficiência, que não poderá cobrar nada mais por isso. Por exemplo, a taxa é R$100 para uma pessoa que não tem a deficiência. Essa taxa vai ter que ser a mesma para a pessoa que tem a deficiência. Eu acho que isso vai dar muita discussão. Bem, a fiscalização ela deve existir em qualquer lei, né? Mas nada melhor do que a própria pessoa ser o fiscal das leis, né, Jaciara? Exatamente. Nós temos uma cultura de delegar a fiscalização para a polícia, para o Ministério Público, para a Prefeitura. Essa lei ela traz que é a obrigação do cidadão também denunciar. Então, eu acho que fica um apelo aí para toda a sociedade denunciar. Se você vê alguém não cumprindo o direito de um deficiente, ou abandonando um deficiente, ou lesando um deficiente, denuncie. Denuncie que você tem instrumento para isso. Eu tenho certeza que o Ministério Público é muito atuante, que ele vai levar à frente. Às vezes as pessoas acham que nada dá nada, e não é bem assim, Beto. Tá mudando essa cultura. O Estatuto do Deficiente, eu acho que foi embora tenha algumas coisas que já tinham na nossa legislação, está reafirmando aqui, mas foi um grande passo para essas pessoas que precisam, tá? Embora elas tenham uma limitação física ou mental, elas têm todo o direito de ter direitos iguais e viver como um cidadão. Isso o Estatuto vem reafirmar. Por isso, é um apelo mesmo a toda a sociedade matonense que denuncie mesmo, vão atrás, ajude essas pessoas, que eu acho que só assim que a sociedade vai crescer e garantir os direitos, garantir nossos direitos. Eu acho que o cidadão que ele fica esperando um pelo outro fica nisso. Eu acredito que todo cidadão tem direito de garantir o seu direito.